A situação atual com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã... Bem, parece que a guerra não é mais realmente entre o Irã e Israel, porque Israel está tão ocupado com o Hezbollah. Eles não estão, sabe, lutando diretamente contra o Irã agora. Vamos começar pelo que o General King disse na Fox News e pela avaliação dele da situação atual. Você sabe, Donald Trump primeiro emitiu um ultimato de 48 horas, depois disse que seriam 5 dias. Neste momento, mais de 10 dias depois, eis o que o General King disse. Um pouco menos de 3 semanas a mais, na visão de nossos comandantes, para concluir essa operação. Levou um pouco mais de 3 semanas para chegarmos onde estamos. Então é possível ver que ainda temos muito trabalho pela frente. E o que isso realmente significa? Bem, de fato, vamos cumprir todos os objetivos designados que o presidente Trump atribuiu ao comandante do CENTCOM. E, conversando com as forças de defesa de Israel, eles têm plena intenção de cumprir todos os objetivos que o primeiro-ministro Netanyahu lhes deu. O prazo geral é como descrito de cerca de 3 semanas. E se acontecer em breve, tudo bem. Se eles precisarem de um pouco mais de tempo, dissemos desde o início que isso depende das condições. O inimigo também tem voz. E o que o inimigo está tentando fazer agora? Em primeiro lugar, eles estão tentando sobreviver pessoalmente e manter o regime minimamente intacto. E acredite, isso é um enorme problema para eles. Dá para ver. Vocês estão noticiando isso todos os dias, o que está acontecendo com a liderança. A paranoia dentro dessa liderança é real. E o processo caótico de tomada de decisões lá dentro é real. Então estamos fragmentando essa liderança com certeza e ainda temos semanas pela frente para continuar fazendo isso. A segunda coisa que eles estão fazendo, além de tentar sobreviver individualmente e como regime, é tentar proteger seus ativos. Eles sabem que nós sabemos onde tudo está e estamos os eliminando de forma sistemática. Eles querem salvar algo, com certeza, para terem a capacidade de retaliar contra nós quando começarmos a abrir o Estreito de Hormuz. Se formos tomar a ilha de Karg, eles vão querer realizar algum tipo de retaliação militar. Provavelmente contra aliados e parceiros na região. E as bases dos Estados Unidos seriam os alvos mais fáceis. Israel seria um alvo mais ietofágil. E eles estão tentando esconder isso, nos enganar o máximo possível, proteger alguns desses recursos, enquanto ao mesmo tempo ainda tentam lançar mísseis e drones contra nossas bases e contra Israel. Isso torna a identificação e destruição de alvos mais desafiadora. Vamos conseguir fazer isso? Pode apostar que sim, mas leva mais tempo, mais identificação, mais rastreamento para concluir a tarefa. Eu costumo descrever isso com uma analogia do futebol americano. Sabe, estamos na zona vermelha aqui. Estamos na linha de 20 jardas, tentando chegar à linha do gol, e a oposição está colocando o máximo de obstáculos possível, porque consegue ver o quão perto estamos de alcançar nossos objetivos e está fazendo de tudo para impedir que isso aconteça. Certo. Sim, Nima, Vá em frente, camarada, vá em frente. Eu adorei essa analogia. Estivemos na zona vermelha várias vezes nos últimos 30 anos e nunca marcamos um touchdown. Fico me perguntando como isso é diferente. E a segunda coisa que eu diria é, você nunca pergunta a uma pessoa em guerra, ou mesmo em uma simulação, se ela está alcançando seus objetivos. Porque ela vai dizer que sim, é claro, e vai detalhar todos os objetivos que alcançou. Você pergunta with thinking. Are you accomplishing your mission? And the mission has never been expressed. E a missão nunca foi expressa, nem pelo presidente, nem pelo secretário de defesa, nem pelo chefe do Estado-Maior Conjunto. A missão foi cumprida? Bombardeio? Implacável? Parece que sim. Mas não há dúvida de que a missão não está sendo cumprida se a missão for, como acho que eles estão dizendo discretamente, derrubar o regime. Eles não fizeram isso e não acho que vão fazer. Então, foi uma apresentação idiota que eu não teria aceitado de um tenente-comandante da Marinha,
ou de um major do exército em um exercício sem acabar com ele. Larry, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo e como você entende a situação? Keane é delirante. Quero dizer, ele vive num mundo de fantasia. Em primeiro lugar, a questão deveria ser o Estreito de Hormuz. Sabe, eu também não percebi isso no início desta guerra. É um processo de acumular conhecimento, conforme as coisas acontecem. O mundo está em recessão agora. Normalmente, definem uma recessão como 2 trimestres consecutivos de crescimento econômico negativo. Então dizem, bem, você não pode chamar de recessão, porque ainda não tivemos 6 meses e não temos os... Bobagem. O mundo está em recessão neste momento. A questão é, isso vai se tornar uma depressão? Uma depressão significa que o crescimento econômico cai abaixo de 10%, 10% negativo. A interrupção do fornecimento de petróleo é uma coisa, e ironicamente, nessa interrupção, o Irã saiu beneficiado. Sabe, eles passaram de Trita Parsi, não me lembro em qual programa ele estava, mas ele explicou que antes da guerra, o Irã produzia 1,1 milhão de barris de petróleo, vendendo a 47. Agora estão produzindo 1,5 milhão e vendendo a 97, ou seja, mais que o dobro do preço. A interrupção do gás natural liquefeito é significativa. Está realmente afetando a Ásia. Vários países declararam estado de emergência e pararam de fritar alimentos, porque o combustível usado para fritar vem do gás natural liquefeito. Aí vem a questão do fertilizante. Com mais de 1/3 do fertilizante mundial vindo da ureia produzida a partir dos petroquímicos ali no Golfo Pérsico, isso acabou. Então não veremos o efeito completo disso por cerca de 6 a 8 meses, porque agora é a época de plantio. E se as plantações não estiverem sendo devidamente fertilizadas, elas não vão crescer. Isso significa que na época da colheita não haverá muito o que colher. Então estamos diante de uma escassez global de alimentos. E com isso vem o risco de fome ou inanição em certos países. Ou seja, isso não é algo que se possa simplesmente ignorar. Não afeta apenas a nós aqui. Ainda não sabemos todas as consequências disso. Além disso, há o hélio. Acontece que, quem diria, o Golfo Pérsico também é uma importante fonte de hélio, que é essencial para a produção de chips de computador. Então agora esses chips não estão sendo produzidos porque não há hélio suficiente. E se eles não são produzidos, os computadores, os celulares, os mísseis Tomahawk e tudo mais que depende desses chips ficam indisponíveis. E então o ácido sulfúrico, quero dizer, isso simplesmente continua e não está se resolvendo. Mesmo que de alguma forma, magicamente, as coisas mudassem em 1 ou 2 dias, fazer o petróleo e o gás natural liquefeito voltarem a fluir, fazer a ureia voltar a circular, vai levar tempo. Então isso está tendo um impacto econômico no mundo que, especialmente aqui nos Estados Unidos, ainda não estamos realmente percebendo. Estamos começando a perceber, mas ainda não compreendendo totalmente. Então, sabe, ao falar sobre tudo isso, é algo que lembra McNamara durante a Guerra do Vietnã, quando eles apareciam e diziam: matamos X número de Vietcongues hoje. E tudo aquilo também acabou sendo mentira. Então, sabe, as coisas não mudaram. E além disso, Nima, em relação ao que o Larry está falando, que é todo o lado prático da questão e que não está nada bom, como ele acabou de demonstrar, eu vi ontem que já temos 3.500 navios encalhados parados no Estreito de Hormuz neste momento, sem ter para onde ir. Esse é o outro lado da história. E adivinha quem resumiu isso tudo? Vou ler porque é impagável. É do Arashi. Ele está na reunião de emergência da ONU, convocada por causa do nosso ataque àquela escola. E ele diz, estou parafraseando, mas esses são os pontos principais: 2 regimes com armas nucleares e comportamento de valentões atacaram um regime sem armas. Segunda vez que eles torpedeiam a diplomacia. Eles estão normalizando crimes contra a humanidade, que começaram com força total. Adivinha onde?
na Palestina, pelas mãos de Bibi Netanyahu. In Palestine, at the hands of Bibi Netanyahu, and as John Mearsheimer is pointing out increasingly, E como John Mearsheimer continua apontando, provavelmente sob o pretexto de que a maioria das pessoas mortas em 7 de outubro foi morta por israelenses, não pelo Hamas. 27 dias de guerra ilegal, continua Arashi, sem qualquer respeito pelo direito humanitário. 600 escolas, hospitais, asilos, ambulâncias, paradas em movimento, fontes de água, fontes de alimento, todos crimes de guerra. Tudo resultado do mundo ignorar a Palestina, trazendo de volta o genocídio que agora quase foi enterrado. Mas nós decidimos, ele conclui dizendo. Nós decidimos, e eu acredito que ele decidiu, e acredito que seu país também. Estamos nos tornando não apenas paralisados no mar, como Larry apontou, com graves consequências econômicas não só para nós, mas para o mundo. Estamos também nos tornando a nação mais odiada da face da terra, logo depois de Israel. Yeah. Larry, parece que a situação com a invasão do Irã, a invasão das ilhas iranianas no Golfo Pérsico, está ficando séria. Como seria a escalada por parte dos Estados Unidos e de Israel? Acho que o próximo passo poderia ser uma invasão dessas ilhas. Muitas pessoas estão discutindo qual delas. Eles vão invadir várias ilhas no Golfo Pérsico ou apenas uma? E aqui está uma que é especialmente interessante do ponto de vista estratégico. Essa ilha se chama Ilha Lorak. This island is called Lorak Island. Lorak, it comes here. You see the Lorak está aqui. Veja, a rota dos petroleiros vem daqui e passa perto da ilha, entre a ilha de Keshm e Lorak. Ela passa bem por aqui. Se eles tomarem essa ilha, isso pode causar alguns problemas. E então, se você subir até aqui, o que eles estão mencionando é esta ilha, Karg, que fica mais distante do Estreito de Hormuz. Então, qual é o seu entendimento, Larry, sobre a estratégia que eles estão seguindo agora? the strategy that they're seeking for right now. What was that word you used? Is that strategy? Qual foi a palavra que você usou? Estratégia? Deus, rapaz, você é um otimista. Olha, vamos começar pelo que sabemos. Na semana passada foi publicado em um site chamado Open Source Intelligence Defender, no X, e essa fonte estava relatando sobre outro chamado Intel Frog. O Intel Frog detalhou que desde 12 de março houve voos de C-17, cerca de 35 deles, com mais 11 previstos. Então, quando comecei a analisar as bases, percebi que se trata de uma missão de operações especiais que está sendo lançada a partir da base conjunta Lewis McChord. São os Rangers do 7º Batalhão, acredito eu, Hunter Army Airfield. 75th Ranger 2nd Battalion, I believe. Hunter Army Airfield. Task Force 160, it's got a... Força Tarefa 160, há um destacamento desse regimento implantado lá, além dos Rangers do 75º Primeiro Batalhão. Agora, entenda que os Rangers dos 75º, dentro do mundo das operações especiais, são o que chamam de unidade de nível 2. Eles dão apoio à Delta Force e à SEAL Team 6. Durante os 23 anos em que participei de exercícios, sempre brincávamos que todo exercício tinha que incluir um aeródromo que os Rangers pudessem tomar. Essa é uma das coisas que eles fazem. Eles tomam um aeródromo. Quanto aos outros voos, não estamos falando de um ou dois C-17, mas de vários voos para cada uma dessas bases. Estação Naval de Oceana, Virgínia. Quem tá lá? Oceana Naval Station, Virginia. Who's there? SEAL Team 6 as well as the East Coast SEALs. A equipe SEAL 6, assim como os SEALs da Costa Leste. O campo aéreo do Exército Pope é lá que fica a Força Delta, o 82º Batalhão, a 8ª Massiva Aerotransportada, Fort Campbell, Kentucky, sede da Força Tarefa 160, os Night Stalkers. Então ficou claro que havia esse movimento. Agora, só existem duas possibilidades. Quando se vê esse tipo de movimentação, só pode significar uma de duas coisas. É um exercício ou estão indo para a batalha. E com base em coisas que ouvi, tenho outro amigo que é próximo de alguém da Delta. E a Delta está dizendo, estão nos mandando em uma missão suicida. Então eles realmente vão enviá-los agora. So they're going to send now. Trump
Trump inicialmente anunciou que seriam 5, quando ouvi falar sobre essa coisa de 5 dias na última segunda-feira. Pensei, ok, isso significa sexta-feira, hoje ou amanhã, vamos começar a filmagem. E originalmente era isso que parecia. Deixe-me fazer mais um ponto. Lembre-se de que aquele movimento aéreo começou em 12 de março. Em 13 de março, eles lançaram o primeiro MEU, o 31º MEU, a partir de Okinawa. Eu disse, ok, vocês vão para lá. Então isso me mostra que foi planejado. Você não começa algo em 12 ou 13 de março como uma reação imediata do tipo, meu Deus, temos um problema que precisamos resolver. Não, isso foi planejado. O destacamento da 10ª MEU, eles estão cerca de uma semana atrasados, talvez de uma semana a 10 dias, o que agora explica porque, acho eu, ontem Trump anunciou, certo, vamos dar a eles até 6 ou 7 de abril. Isso é na próxima semana, e é quando aquela outra MEU estará na área. Então a intenção de Trump é que eles lancem uma operação terrestre. Agora, na ilha Kashmir, pelo que entendo, há uma daquelas cidades subterrâneas de mísseis lá, então eles designariam especificamente a Delta Force ou a SEAL Team 6 para atacar e capturar esse local. Eles estão presumindo que o Irã não tem defesas no local. Acho que essa é uma suposição muito tola, e na verdade não acho que a Delta ou a SEAL Team 6 fariam essa suposição. Então você está olhando para uma batalha em que, se eles capturarem aquela cidade de mísseis, tudo bem, eles conseguiram isso. Mas isso ainda não abre o Estreito de Hormuz. E se você colocar forças militares em qualquer uma daquelas ilhas, isso também não abre o Estreito de Hormuz, porque o Irã ainda pode começar mais minas nas águas. E eles já disseram que fariam isso. Disseram que inundariam o Golfo com minas, não apenas no estreito. Eles têm drones subaquáticos, submarinos com torpedos e, além disso, mísseis e drones na superfície. Então, se a missão é abrir o estreito, ela precisa ser, temos que neutralizar todas as capacidades ofensivas do Irã. E simplesmente colocar tropas naquelas ilhas não vai fazer isso. E além disso, Nima, ouvi tantos especialistas, vou colocar isso entre aspas, dizendo nas últimas 48 horas lá em William & Mary, ouvi vários deles falando sobre o estreito e a geografia do estreito. Cara, eu já estive lá, já fiz isso. Eu estava envolvido em parte do planejamento das operações Ernest Will e Praying Mantis no Comando do Pacífico. Eles estão errados. Uma pessoa disse, bem, a profundidade média do estreito é tão grande que não daria para fazer muita coisa. A profundidade média do estreito é de 50 metros. Agora, isso é bem profundo. Isso permite, por exemplo, afundar um superpetroleiro e provavelmente não haveria impedimentos, mas não é tão profundo assim. E uma das coisas que nos preocupava era que vários navios fossem afundados e bloqueassem aquilo. E a propósito, o Canal do Norte, acho que o norte fica do lado direito se você estiver olhando para o norte, e o sul fica do lado esquerdo. São canais diferentes e eles variam um pouco em termos de salinidade, corrente e outras coisas que afetam a passagem pelo estreito. Mas este não é um estreito fácil de abrir se alguém tiver determinado a mantê-lo fechado, como aprendemos em 1888. E eles falam sobre isso como se fosse, sabe, como o Larry estava dizendo, você faz isso, faz aquilo, consegue isso, consegue aquilo, e pronto, impede que bloqueiem o estreito. Pelo contrário, é extremamente fácil bloquear aquele estreito, e tenho certeza de que o Irã o estudou em detalhes desde seus esforços em 1988. Na verdade, eu diria que eles provavelmente estão muito à frente, como Larry estava apontando, em termos de armamentos, metodologias e coisas do tipo. Não é preciso muito. E como Larry disse antes, para assustar o mundo inteiro, e tanto os seguradores quanto os transportadores, tudo que você precisa é acertar uma vez. Só isso. E então leva muito tempo até que qualquer marinha consiga convencer as pessoas de que, ei, já dá para navegar de novo.
Sim, e vamos lembrar que o que aconteceu em 1988 ocorreu totalmente no contexto da guerra Irã-Iraque, que os Estados Unidos ajudaram a provocar e sustentar. Lembre-se de que os Estados Unidos não estavam apenas fornecendo os precursores químicos para o Iraque fabricar armas químicas, mas também fornecendo inteligência. Eu conheço o então coronel Patrick Lang, Pat Lang, que criou o programa de árabe em West Point e mais tarde foi o principal oficial de inteligência de defesa para o Oriente Médio. Foi ele quem levava pessoalmente as informações de inteligência ao Iraque para ajudar o país a derrotar o Irã. E então, quando o Irã começou a minar o estreito, isso mostra como as coisas mudaram em quase 40 anos, nós tínhamos uma barcaça na costa do Bahrein. Ela se chamava Hercules Barge. Era uma plataforma de petróleo, mas foi tomada pelos Navy SEALs. O SEAL que comandava aquilo é um amigo meu, ele era comandante na época. Eles tinham Little Birds, seus próprios barcos de patrulha armados, e vários confrontos com o Irã. Mas naquela época, o Irã não atacava com drones ou mísseis, então o país ainda estava nos primeiros estágios de sua capacidade militar. Hoje é um jogo completamente diferente, totalmente diferente. Eles se instalaram em algumas torres de perfuração, pelo que me lembro, e nós os eliminamos lá porque estavam totalmente expostos naquelas plataformas. Desta vez não vai ser assim, garanto a você.